O escritor Pedro Nava definiu uma vez a velhice como um automóvel que avança para frente com os faróis voltados para trás. O jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues, por sua vez, recebeu a velhice como quem recebe um troféu. A idade da razão, ele dizia, é uma conquista espiritual que o homem leva pelo menos meio século para alcançar. O poeta Vinícius de Moraes, ao contrário, revelou até o fim da vida a sua perplexidade com a passagem do tempo. Sou um labirinto em busca de uma porta, ele dizia. Ainda não encontrei a saída. O Arquivo N levanta hoje para você a passagem do tempo vista através da sabedoria inquieta de gênios de uma mesma geração que, quando partiram, deixaram mais que saudade. Deixaram um grande vazio na consciência e no coração da cultura brasileira. Dorme, meu pequenininho, dorme que a noite já vem. Teu pai está muito sozinho, de tanto amor que ele tem. São muitas as imagens de Vinícius de Moraes, de Pedro Nava e de Nelson Rodrigues arquivadas no Centro de Documentação da Rede Globo. Mas nada se compara às reflexões colhidas nos anos 70 por um amigo comum, igualmente inquieto, brilhante e travesso. O jornalista e escritor Otto Lara Rezende. No fundo, nós vivemos a cada dia, desde que nascemos, tentando dizer as últimas palavras. Queria dizer as palavras essenciais, dizer alguma coisa, balbuciar. Dizer o que é a arte, se não essa necessidade de dizer as últimas palavras. Você não está de acordo? Não? Você tem aquele tema maravilhoso que você fez a meu respeito, né? Como é que é o mote? Vinícius de Moraes, professor de ciências naturais. É um pregão. É um lindo pregão. Você vai rever agora um resumo dos encontros de Otto Lara com seus contemporâneos em torno das questões humanas de sempre. Juventude e velhice, amor, morte e o desejo eterno da vida. Ô Nava, a idade piora ou melhora o homem? Piora. Piora muito. Não apura as qualidades? Não apura, não. Você não perde defeitos e atenua as qualidades com a velhice. Quer dizer que então você acha que é? Eu já me achei mais bondoso, mais participante do que me acho hoje. Você acha então que aquela... Endurece as artérias e a pessoa. A senectude é mórbida. Exatamente. E justifico a desconfiança que a mocidade tem com a velhice. A desconfiança que eu tinha dos velhos no meu tempo, eu acho justificável, está certo. Mas eu te pergunto o seguinte, não é a idade da sabedoria? É uma meia dúzia de pessoas cujas artérias não endureceram completamente o cérebro, não é? Agora o intelectual, se quiser, apura num certo sentido. Apura num certo sentido, até um certo ponto, não é? Mas evidentemente que o envelhecimento, a fadiga, deprimem e acabam e pioram o indivíduo. Eu sou uma múmia, me considero uma múmia com todos os achados da múmia. Continua. Mas você há muito tempo que você se preparou para ser velho, não? Para ser múmia, me preparei. Há uma convivência entre mim e a minha velhice formidável. A partir de quando você se sentiu que a aura da velhice se aproximava de você? A aura do eterno. A aura do eterno? Se aproximava de mim quando eu tinha 40 anos. Porque quando se faz 40 anos, a gente dobra a serra. Você nunca se analisou, não, né? Não, pois imagine você que o Pedro Nava e o Marcelo Garcia, uma vez, vieram com essa conversa de me analisar, né? Porque eu estava numa fase de separação, uma fase bem difícil. Mas, por um lado, eu estava infeliz por causa da separação, porque as separações são coisas terríveis. Rupturas doem, né? Doem muito. Para mim, sempre doeram muito. E, por outro lado, estava felicíssimo porque estava amando outra mulher, né? Então, havia essa compensação maravilhosa, né? E estava numa fase de muita perturbação, realmente, né?
tomando um pouquinho demais, aquelas coisas que acontecem, né? E o Nava, o Pedro Nava e o Marcelo Garcia, que era o pediatra de meus filhos, de amigo querido, vieram com essa conversa. Não, por que você não vai? Então me indicaram uma psiquiatra famosa. Iracy Doyle. Dona Iracy Doyle. Pô, acertei na mosca. E eu fiz 6 sessões com ela. É mesmo? Foi. E que tal? Eu achei interessante, porque ela era uma mulher muito inteligente e era lá na Tijuca desse tempo. Eu ia lá. É? E ela era uma mulher interessante, sabe? Viu? Quer dizer, Muito inteligente, né? Mas você não é analisável, não? É? eu nunca senti realmente a necessidade. E eu acho que talvez agora fosse uma boa fase para me analisar, né? É? Não acha, não? O Hélio Peregrino, que é analista. Sedimentação toda de experiência, de tudo. Então, o Hélio Peregrino, não sei se diria que você... Dá aquela limpada, uma neurose de caráter, que é inanalisável, né? Mas o Hélio Peregrino, de vez em quando, me diz que a gente deve se analisar e tal. Eu disse, mas eu digo, por essa altura, analisar para quê? Você se analisa para viver melhor. Só foi para morrer. Também é uma boa, né? Analisar para morrer. Morrer melhor. Aí você bota um defuntinho analisado, né? Né? Há pessoas que fazem ginástica para fazer um defunto sem barriga. É, claro. Você não faz ginástica, faz isso? Graças a Deus, não. Por quê? Leão não faz ginástica? Você não faz... Como é que... Porque, olha aqui, eu já tentei fazer. Eu nunca mais me esqueci. Uma vez eu vinha com o Antônio Maria, dos Sachas. Nós tínhamos saído muito tarde, assim, era de madrugadinha já, sabe? Nós vimos aquele velho Cadillac que ele tinha, né? Para ali pela praia. Porque o Maria gostava de fazer umas coisas maravilhosas. A gente, por exemplo, andava pelo Leblon todo de madrugada, seguindo aquelas matilhas de cachorro vira-lata, sabe? Para ver o que eles faziam, porque era uma liberdade tão grande, né? Viu? E você cruzou com ginastas? E aí, não havia ainda o teste Cooper, né? Não havia o teste Cooper, felizmente. Viu? Era um negócio de fazer. Nós somos contra o teste Cooper. Eu sou formalmente contra. Nós somos. Eu tenho horror. Mas ainda, e diante do Copacabana, nós vimos um montinho de gente assim, junto da praia, junto do mar, sabe? E ele parou o carro, eu até pensei que fosse negócio de afogamento, sabe? Nós paramos para ver. De repente, aquele bando começou a se mover em ritmo, sabe? E coisa, mão para cima, mão para baixo. E aquelas pelancas todas, né, batendo. Terrível. Eu acho que deviam ser estrangeiros, provavelmente escandinavos, né? Porque escandinavo é que faz ginástica de manhã. Alemães também. Alemães, né? Alemães, pastores alemães, fazem muito ginástica. E eu sei que nós ficamos vendo aquilo assim, uns 10 minutos pelo menos. E aí, estarrecidos, né? Tomou horror a ginástica. Aí o Maria virou para mim e disse assim, disse assim, poesia, ele me chamava de poesia, assim. Me lembro. Vamos fazer um juramento nessa hora? Eu disse, o que é, meu Maria? Ele falou, disse assim, vamos nos prometer que nós nunca mais faremos um movimento desnecessário. Cícero tem um tratado chamado Da Velhice. Da velhice, contra a velhice? A favor da velhice. Inclusive, você sabe que na Grécia o velho era o sábio. E agora? Era o conselho dos anciãos. O nosso querido doutor Alceu diz o seguinte, que a idade, ouviu, é uma solução formidável. Não. Isso ele disse a razão da idade. Ora, segundo nós dois sabemos, a razão é um dentro laborioso, dilacerado, conquista espiritual. Não, isso é bom. Isso é a razão. Olha aqui. É uma conquista espiritual que o sujeito leva meio século, viu, para ter. Você acha que a turma jovem, essa meninada de hoje, está mais perto da saída do que nós? Sobre alguns aspectos, talvez, né? Porque acho que eles têm menos preconceitos, né, do que a gente. Melhorou ou piorou? Eu acho que melhorou. Melhorou. Apesar de tudo, apesar de menos de haver muita perplexidade ainda, né? Porque estão num momento de busca, assim. O que eu acho que houve é que o cordão umbilical foi cortado com muita violência, né? Então foi uma ruptura. Então depois dá aquela saudade, né?
Mas saudade, nós temos saudades da nossa juventude ou eles têm saudade da velhice deles? Eu acho que eles é que têm saudade. Da velhice que eles não têm ainda? Que eles não tiveram, né? E como é que os moços de hoje serão velhos? Você tem ideia, não? É difícil prever. Eu não sou muito otimista, não. Não? Eles tomaram conta do sexo para fazer o que quiserem. Isso é que descontraiu. Eu acho que aquele freio de castidade, aquele cinto de castidade em que as gerações viviam, é que prendia, de modo que a informação sexual e a formação sexual do moço hoje, e principalmente a liberdade sexual, é que dá a felicidade a eles. Agora, dá uma situação de superioridade sobre o homem maduro e sobre o homem velho, que eles sempre tiveram, mas não sabiam. Então, nós não sabíamos que tínhamos no nosso tempo. Agora, você acha que assim, digamos, essa geração vai ter a mesma nostalgia, o mesmo culto do passado que nós? Deve ter, porque não há velho que não lembre da mocidade. E com que saudade. Com que saudade. Eu acho que o jovem só pode ser levado a sério quando fica velho. A juventude é um mal que passa, eu perguntaria a você, Otto, me aponte um líder de 17 anos, um líder de 18, de 19, de 20. O único líder juvenil que eu conheço é o Mao Tse-tung. Não, isso não. Olha aqui. Você pode dizer que ele morreu? Não. Primeiro é o seguinte, você pode, todas as fases da vida podem ser fecundas. Sim. E todas podem ser criativas. Sim. Agora, mas eu acho que no que o homem é criador e fecundo, ele é jovem, independente da idade que tenha. Então eu te pergunto o seguinte, peraí. Qual é o jovem? Tá bom, Rambo com 17 anos. Rambo, que é o único exemplo que você até hoje só descobriu. Mozart, Pascal com 6 anos. Você fala Mozart com 6 anos. Pô, todos esses gênios que quem? Só Pascoal, só Mozart. Você me permite ofender sua modéstia? Você começou a trabalhar com 13 anos, ô Nelson. Com 13 anos. Você era um idiota? Mas eu te deram acolhida no jornal porque você era anti-moleque e o jovem só tem graça quando é moleque. Com quantos anos não quer dirigir nada. Com quantos anos você fez vestido de noiva? A mulher 27. Sem pecado. 25 anos. Vestido de noiva com 27. Agora, você sabia mais do que sabe hoje? Eu sabia mais? Claro que não. Você sabia menos? Aos 18 anos, o sujeito não sabe como se diz a uma mulher boa noite. Eu era de uma ignorância enciclopédica. Quero te dar um exemplo diante do qual você vai ter, no mínimo, uma atitude de reverente silêncio. Jesus Cristo morreu aos 33 anos. 33 anos. Você chama de jovem 33 anos? O que é velho de você? Você me disse que a velhice começou aos 40? Mas 33 anos, meu bem. 7 anos depois da marca que você fez. Você não respeita o Jesus, não respeita o Cristo, dizendo que a idade dele é uma idade abominável. Vamos deixar de lado. Você acha que um velho não pode ser um cretino fundamental? Pode ser um cretino fundamental. E os cretinos fundamentais são os jovens. Eu que fiz descobri o cretino fundamental, ouviu? Eu é que disse que ele era desde a idade. Qual é a idade do cretino fundamental? O cretino fundamental é verdade que tem umas exceções. Ouviu? De velhos cretinos fundamentais. Ouviu? Você acredita em amor realizado? Em amor realizado? Não, eu acho que o amor não deve ser realizado. Ouviu? Eu acho que compromete e atrapalha a convivência. Quer dizer, o amor para ser amor total não pode ser realizado. Tem que ser amor contrariado. O beijo na boca, que todo mundo faz com maior facilidade, maior leviandade. O beijo na boca. O sujeito só devia beijar uma única mulher em toda a sua vida. E caso não aparecesse a mulher amada, não beijar. Simplesmente não beijar. A razão de ser do homem, a coisa mais nobre possível, é o amor físico, que vai perdendo em capacidade de realização à medida que se envelhece.
essa capacidade de apaixonar-se acompanha a gente até o túmulo? Até o túmulo, exatamente. Até o Goethe, aos 80 e tantos anos, amou a menina de 19. Se ele amasse uma senhora de 80 e tantos anos, isso seria abominável. Agora, sem mulheres e sem mulher, sem a presença feminina, você não existiria. Eu tenho a impressão que não, isso para mim é fundamental. A partir de Dona Lídia, que era uma espécie assim, de loba. Loba materna, Loba materna, né? Que protegia. Figura do maior caráter, né? Figura do maior caráter, né? Você lembra bem dela? Mas eu inclusive, falava permanentemente com ela. Chegou um momento, inclusive, que fizemos um pacto de brigar com você. Ela e eu não suportava mais você. Por quê? Eu estava naquelas fases difíceis. Isso é confidencial. Você estava numa fase bem difícil, né? Dona Lídia me telefonava e disse, porque o nosso Vinícius está... Olha, Lídia, eu realmente agora dessa eu não embarco mais. Aí eu disse, eu também não e tal. Mas depois não. Bom. Mas era uma mãe admirável, né? Admirável. Uma idosa, né? Mas como é que você conseguiu sair da coma ou do coma para essa saúde de vaga premiada? É que eu saí com uma única certeza, foi o que eu lucrei, ouviu, com a minha doença. Com esta certeza, a alma é imortal. A partir do momento que eu despertei da inconsciência absoluta e disse, estou de volta, passei a ter o maior desprezo por todos os que não acreditam na eternidade da nossa alma. E você, inclusive, que foi durante tantos anos assim, não, uma espécie de monstro moral criado por você mesmo. Exatamente, né? Monstro moral. E muito, inclusive, vítima da censura, vítima de todo tipo de coerção, de coação e de incompreensão. É que você chegou a essa altura da vida, agora que você está um sexagenário, você entrou no terceiro sexo já há 5 anos, dizia o Manuel Bandeira, lembrando os franceses, né? Tem o sexo masculino, o sexo feminino e o sexagenário, né? Você já tem 5 anos do terceiro sexo. O jeito de ser grande poeta é isso, né? Descobre isso. Descobri isso. Então você é uma coisa curiosa, é que você tem um sentimento religioso, mas que não se definiu numa religião, porque você não é um praticante. Eu sou um cristão, profundamente um cristão. Agora, comigo é uma coisa, eu entro nas igrejas vazias. Na minha opinião, os crentes e o padre é que estragam a missa. Eu tive 2 voltas assim à religião. A última em 1940 e poucos. Até me confessei a última vez, eu me confessei com o padre Leonel Franca, Leonel da Franca, ou Franca, não é? Que era tido como um homem extremamente inteligente e que eu achei, como confessor, apenas paciente, mas não me orientou em coisa nenhuma, e eu comecei a achar o ambiente religioso me aprisionando cada vez mais, eu entrando num aparelho gessado, num grande gessado, e triste, cafardento. Eu acho a religião cafardenta. Para quem não souber o que quer dizer, o que quer dizer cafar é barata em francês. Eles usam o termo cafardento, é baratento, chato. Eu ainda não sei muito bem não, sabe, Otto? Eu acho que eu sou um labirinto em busca de uma porta, sabe? De saída. E há saída? Eu ainda não encontrei, não. Eu acho uma coisa invejável quem tem essa dimensão. Eu acho, por exemplo, o jeito como o Alceu, uma coisa admirável. Ele está resolvido em todos os seus problemas, exatamente. E eu chego aos 80 sem nenhum problema resolvido. Eu não explico o inexplicável, meu caro Otto. Deus não me deu esse dom. Você diria hoje a um jovem que pudesse ser seu filho pela idade, que siga as suas inspirações e que seja fiel apenas assim a... Deve ser fiel, principalmente aos instintos dele
e governar-se menos pela consciência. A consciência no sentido de coerção. Quer dizer, ele deve se libertar completamente e procurar fazer tudo o que gosta. Deve ser como Vinícius de Moraes, que é o homem mais livre que eu encontrei. O que é assim, a regra de ouro da sabedoria, Vinícius? Assuma, como diria, agora que você vai fazer aniversário, né? Estamos até 64 anos. Eu não diria 64. É o único jovem que tem 64 anos no Brasil, talvez seja você. Não, que isso é um dos poucos. Deve haver outros, né? Você acha o seguinte, que o jovem não deve se submeter a nenhuma convenção? Ele deve... Eu acho que não deve submeter nenhuma convenção de espécie alguma, porque a ideia de fazer uma carreira, a ideia ambiciosa de fazer uma grande fortuna, tudo isso é uma inutilidade, é absolutamente inútil. Mas você não acha que isso pode levar a um niilismo em que o jovem se sinta... Hoje a meninada já está muito solta, né? Está solta completamente e aprender a estar vivendo mais do que nós vivemos. Nós fomos incutidos e oprimidos pela família na ideia do que nós viríamos a ser. Para ser uma grande figura, para ser um grande jornalista, um grande médico, tudo isso, você tinha regras a seguir. Você tinha metas. Agora, não precisa nada disso. Eu acho que Mas há o risco dos jovens... O jovem precisa comer quando quiser, beber quando quiser e amar a toda hora, né? O fundamental é você amar, né? Amar muito, muito e sempre. É mão de obra 24 horas por dia. E depois você adquiriu uma certa capacidade seletiva também, né? Quer dizer, não amar as pessoas erradas, sabe? Isso é uma ciência que eu acho que veio com a vida, com a experiência, né? Ou talvez um instinto que também que cada um tenha, sei lá, um bocadinho, né? Eu tenho, evidentemente. Não que eu me negue ao convívio das pessoas que eu não acho que sejam bacanas, assim, de saída, porque a gente aprende a ver também, né? Aprende a conhecer. E a essas, as que valem a pena, a gente se dá integralmente e tal. Então, o que eu teria de dizer aos jovens aos jovens de ambos os séculos é o seguinte: envelheçam depressa, com toda urgência, envelheçam.